Fala coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 widgets mais importantes, na minha opinião, do Flutter, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, bora lá então, coder, vamos começar criando aqui um projeto, Flutter Create, vou chamar de app mesmo aqui. Eu vou colocar Platforms Android, já que eu estou no Windows, e o org, o identificador aqui, eu vou colocar br.com.flutterdicas.app. Vamos abrir aqui no Visual Studio Code. Eu vou dar um code então, e eu vou colocar aqui app. Então abrimos o projeto aqui. Vamos abrir aqui o lib, o main, e já vamos executar aqui, sem depuração, né? Para que a gente possa então executar aqui o projeto nesse simulador de Android, tá? Bom, enquanto isso, vamos apagar aqui a partir da linha 6 até lá embaixo, aqui nesse main.dart, tá? Porque a gente não vai usar o app de demonstração do Flutter, certo? Então vamos lá. Vamos começar então pelo primeiro widget mais importante na minha opinião, tá? Esse widget é o Material App, tá? Se eu dar um Ctrl Z aqui, você vai ver que ele já começa com um Material App, é o primeiro widget que roda, né, aqui no nosso aplicativo de demonstração aqui do Flutter, tá? Se a gente voltar aqui, então, e colocar um outro widget aqui de começo, vamos colocar, por exemplo, um scaffold. Se a gente salvar, atualizar, ele vai dizer que ele está precisando de um widget antes do scaffold, tá? Esse widget aqui, no caso, é o Material App, tá? Então, se a gente iniciar o aplicativo com um Material App, salvar e atualizar, veja que ele não dá mais nenhum problema, nenhum erro, nenhuma exceção. E aí ele executa aqui o aplicativo com essa tela preta. Legal? Bom, vamos lá. Então, para a gente dar uma organizada, vamos dar um novo arquivo aqui dentro de lib. Vamos criar uma pasta chamada widgets e aí dentro Material App widget.dart. Vamos usar fd sts ou fd stateless. E aí aqui dentro a gente vai colocar o Material App. Vamos salvar, voltar para o main. E aí agora vamos substituir esse Material App pelo Material App Widget. Certo? Vamos salvar e legal. Bom, vamos lá. Então vamos adicionar alguns atributos que são importantes do Material App, tá? O primeiro deles é o title, que é o título do seu aplicativo, tá? Então, vou colocar aqui 5 widgets mais importantes do Flutter. Legal? Próximo é o theme, tá? O theme é o tema do seu aplicativo, tá? Com ele você consegue customizar as cores, customizar textos, customizar o web bar, diversas coisas mesmo, tá? Tem muita coisa. Se você colocar aqui theme data, você dá um Ctrl espaço, veja a infinidade aqui de coisas que você consegue customizar aqui do seu aplicativo, né? E recuperar ele através do theme.off, passando o context, e aí você consegue então recuperar esses valores aqui e acessar então de qualquer lugar da sua árvore de widgets. Legal? Então vamos lá. Vamos adicionar apenas 2 atributos aqui que são bem importantes, tá? Para que a gente não perca muito tempo e consiga mostrar os outros widgets, tá? O primeiro deles é o App Bar Theme, tá? Ou seja, desculpa, eu vou adicionar um tema para o meu App Bar do meu aplicativo, tá? Então, vamos aqui colocar um const App Bar Theme. E aí eu vou querer adicionar um background color, tá? Uma cor aqui de fundo do meu App Bar. Eu vou colocar um colors.deep orange accent, não, vou colocar deep purple accent. E aí a gente vai colocar também um title text style, que vai ser então um text style. Eu vou colocar aqui então um estilo, né, para o meu texto da app bar. E aí eu vou colocar aqui apenas um color, um colors.black 45, tá? Então o texto que tiver da minha app bar, lembrando que a app bar é a barra que fica aqui em cima, tá? Eu vou mostrar ela quando a gente for fazer o scaffold, que é o próximo widget mais importante, tá bom? E aí a gente finaliza aqui e você pode ir brincando então, adicionando os atributos que você quiser aqui do App Bar Theme, tá? Bom, o próximo é o
Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não estou dentro do Team Data, tá? Então aqui dentro do Material App, tá? O próximo que eu vou mexer aqui é o Initial Route, tá? Se a gente estiver trabalhando com rotas nomeadas, a gente consegue então adicionar aqui o Initial Route, que é o Home, tá? Eu coloquei esse nome, né, dessa rota de Home, tá? Home quer dizer que seria o widget principal depois do login. Então, é o widget que é redirecionado, né, depois do login, ou quando você finaliza o sign up, você vai para a home, legal? E aí aqui a gente vai então adicionar as rotas, tá? As rotas que ele espera? Ele espera um map de chave, string e valor widget com uma função aqui, com parâmetro, com um build context, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o barra home, tá? Então quando a gente chamar o barra home, qual componente a gente quer chamar? A gente vai chamar aqui um const scaffold widget, tá? Que é o próximo widget que a gente vai estar criando aqui. Então, novo arquivo, scaffold widget.dart, fd stateless, e aí a gente vai apenas adicionar um scaffold no momento, tá? Então vamos salvar, voltar para cá e importar aqui o scaffold widget, tá? Vamos salvar, adicionar uma vírgula aqui para formatar e tudo ok, tá? Bom, então a princípio é só isso do Material App, tá? Você pode ir brincando aqui com os outros atributos dele, tá? Você dá um Ctrl espaço, tem todos esses outros atributos aqui dele, e você pode ir brincando aí na sua casa, tá bom? Vamos então para o segundo, que é o scaffold, certo? O scaffold, sempre quando você for criar uma tela no seu aplicativo, login, sign up, home, você precisa começar com o scaffold, tá? E aí com ele tem diversos também atributos, tá? O primeiro que eu vou colocar aqui é o background color. Eu vou colocar aqui colors.red. Vamos salvar. Vamos atualizar aqui. E aí temos então a tela toda vermelha, tá? Porque eu adicionei o background color como red, tá? E o scaffold ele está sendo usado aqui dentro do home, tá? Nessa rota aqui home, que ela está como initial route, né? Ou seja, quando o aplicativo é inicializado, ele vai chamar esse aplicativo aqui, esse widget aqui, scaffold widget. Legal. Bom, vamos lá então. Vamos lá para os atributos mais importantes aqui do scaffold. Então, temos aqui o background color, temos o app bar, que a gente consegue então criar uma app bar para esse scaffold, tá? E aí a gente consegue então adicionar um título, que ele espera um widget. Eu vou adicionar um texto aqui, né? Um text. Eu vou chamar aqui 5 widgets mais usados, certo? Então, adicionamos o título. Vamos salvar, tá? E aí perceba que ele está com esse texto aqui, tá? E essa cor aqui de fundo, tá? Se a gente voltar aqui para o Material App, ele tem... Eu customizei já todos os meus app bars de todos os meus aplicativos, tá? Então ele vai ter esse background color e ele vai ter esse texto aqui, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, font size de 20, salvar, perceba que aumentou então o texto aqui, tá? Por quê? Porque eu aumentei aqui no app bar theme, aqui do Team Data, e aí a gente consegue replicar isso para o nosso aplicativo inteiro, tá? Mas eu consigo alterar aqui, fazer um hard-coded, né, entre aspas, vindo aqui, né, dentro do app bar e colocando aqui background color, eu consigo alterar aqui para, por exemplo, colors. Colocar esse blue aqui. E aí, se eu salvar, ele alterou então a cor principal, né, a cor daqui do tema do app bar, ele alterou para essa cor aqui, blue accent, certo? Outra coisa legal aqui dentro da app bar são os actions, tá? Os actions são os botões que você consegue adicionar aqui no final, tá? Para que você consiga clicar e fazer alguma coisa, né? Com o clique desse botão. Por exemplo, se você quisesse, por exemplo, adicionar, se você tivesse uma to-do list, por exemplo, você consegue colocar um botão aqui de mais, e quando você clica nele, aparece um modal, ou ele vai para alguma tela que você consiga adicionar um to-do, tá? E aí, para isso, a gente adiciona então um icon button, no onPress, né? Então, ao pressionar, ele vai fazer alguma coisa, tá? Eu vou colocar aqui uma função anônima sem nada. E aí, no icon,
eu vou colocar um const icon com icons.add, certo? E o add é aquele ícone, então, de adicionar, tá? Aquele maisinho. Agora, se a gente salvar, temos aqui, então, o ícone aqui do ladinho, tá? Ele não tá fazendo nada porque eu não coloquei para ele fazer nada aqui no Prest. Legal? Legal. Acho que a última coisa, então, que eu poderia mostrar aqui do scaffold, né? Pra não ficar muito demorado, é o body. Cadê? Aqui fora, né? Fora do app bar. Dentro do scaffold temos o body, tá? Então, o body, ele é o corpo, ou seja, toda essa parte aqui que tá fora aqui, né? Do app bar, tá? Então, é toda essa parte aqui que é o corpo, né? Do scaffold, tá? E aí, aqui dentro, a gente vai adicionar um sizedbox.expand, tá? Se você não sabe o que é esse sizedbox, tá? Não fique tranquilo. Só tenha em mente que você consegue adicionar alturas, larguras ou expandir ele, né? Que no caso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou expandindo ele. Então, eu estou pegando essa área inteira aqui do meu corpo, né? Do meu corpo aqui do scaffold. Legal? Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o próximo widget importante, tá? Vamos colocar um child aqui. Esse widget é o container. Vamos clicar no novo arquivo aqui em widgets. Container. Widget.dart. Stateless widget. E aí, vamos então adicionar esse container aqui. Legal? Bom, vamos lá. Alguns atributos importantes do container. A largura, tá? Vou colocar uma largura aqui de 100. A altura, height. Eu vou colocar aqui também 100, tá? Então temos um quadrado. E aí a gente vai adicionar o decoration, tá? Bom, antes disso, vamos só adicionar aqui, ó, um color, tá? Uma coisa bem importante aqui do container, tá? Eu vou colocar uma cor preta, tá? Vamos salvar. E vamos então adicionar aqui dentro desse child aqui o container widget, tá? Vamos salvar. E temos então ele expandindo aqui para todos os lados, tá? Deixa eu só tirar esse sizedbox expand aqui e salvar, tá? Então temos aqui o quadrado, tá? Depois a gente usa para quando a gente for usar o row e a column, tá? Vamos deixar ele assim por enquanto, senão a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer. Bom, vamos lá então. A gente tem um container, certo? Ele tá aqui bem no início, tá? Então é esse aqui com largura de 100 e altura de 100, certo? E com uma cor preta, tá? Só que o container ele também tem um atributo muito importante que é o decoration, que ele espera um box decoration, tá? Ele espera aqui um decoration, tá? O decoration, o box decoration, ele é um decoration, então a gente consegue adicionar ele aqui. E aí, ele tem alguns outros atributos aqui, tá? E um deles é o color, novamente o color, tá? Então, se você for usar o box decoration, você precisa apagar o color que está fora do box decoration e colocar ele aqui dentro do box decoration, tá? Senão, ele vai dar uma exceção, tá? A gente dá um Ctrl X aqui, ó. Vamos voltar como estava, tá? E aí a gente adiciona, vamos ver aqui, a gente pode adicionar um border radius, uma vírgula aqui. Vamos adicionar um border radius, circular de 5 pixels, tá? O border radius ele é para dar uma curvatura aqui, tá? Nas bordas, tá? E aí eu tô dando uma curvatura de 5 pixels. Se a gente salvar, ele vai dar então uma exceção, tá? Falando justamente isso que eu disse. Porque a gente está usando box decoration, a gente precisa usar o color aqui dentro. Agora, se a gente salvar, ele não dá mais problema e ele adicionou os border radius aqui no meu quadrado, tá? Veja que ele está mais curvado aqui em todas as bordas. Legal? Legal, então esse aqui é o container, tem outros vários, né, atributos aqui legais que você pode ir brincando, né? Padding, margin, né, que é a margem, e você vai brincando então aí na sua casa, tá? Agora o próximo, né, que é o quarto widget, é o column, tá? Column, que é coluna, né, em inglês, tá? Agora eu vou dar um Ctrl Z, eu vou voltar, né, nesse sizedbox expand, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro de widgets primeiro, eu vou colocar aqui column widget.dart fdsds, e aí aqui eu vou colocar uma column,
certo? Então, column, ele é uma coluna. Então, se você colocar aqui, ó, você tem um children, né? Você não tem um child, você tem um children. Quando é um children, eles são filhos. Ou seja, ele é mais de um widget, né? Que você consegue adicionar. Então, você vê aqui, ó, ele espera você adicionar uma lista de widgets, né? O que faz sentido, porque ele é uma coluna, ou seja, ele recebe vários widgets, tá? E esses widgets, eles vão ficar um embaixo do outro. Então, o primeiro vai ficar aqui em cima, depois vai embaixo e assim por diante, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai gerar uma lista, list.generate, certo? De 3 itens, certo? E aí aqui, o index eu não vou usar, então eu coloco um underline. E eu vou retornar aqui um container widget, tá? Que é o container que a gente acabou de criar, certo? Legal. Salvamos. E agora, então, vamos pegar esse column widget e adicionar ele aqui, em vez desse container. Column widget. Importar. Legal. Vamos salvar. E aí temos, então, os 3 containers aqui, um embaixo do outro, como eu disse, tá? Só que tem algumas coisas que a gente pode fazer para dar uma espalhada, né? A gente mover eles, deixar um espaçamento, né, entre eles, tá? E aí, como que a gente faz isso? A gente tem na column, a gente tem o main axis alignment, tá? Isso é um pouco confuso. Bom, o main axis alignment é o eixo principal dele. Qual que é o eixo principal de uma coluna? É de cima para baixo. Por quê? Porque é na vertical, certo? E aí, então, a gente pode adicionar aqui o main axis alignment .center. Então, a gente vai colocar tudo isso aqui, ó, centralizado na vertical, tá? Então, se a gente salvar, ele veio aqui, então, para centralizado na vertical, tá? Por quê? Porque o main axis alignment é o eixo principal da coluna, certo? Se a gente colocar aqui, então, um space between, space between é espaço entre, então ele vai colocar esse espaço aqui entre eles, tá bom? E aí você pode ir brincando com os outros, tá bom? Legal. A coluna, ela tem o cross axis alignment, que é o eixo oposto, certo? Então, se o eixo principal é a vertical, o eixo oposto é a horizontal, tá? E aí a gente então consegue alinhar, né, com cross axis alignment start, por exemplo, ou seja, no início aqui, tá? Porque como o cross axis alignment é o eixo oposto, ou seja, é a horizontal, tá? Então, da esquerda para a direita, o start, ou seja, o começo da esquerda para a direita, ele é aqui, tá? Certo? Faz sentido? Se não fizer sentido, pode comentar aí que eu respondo sua dúvida, tá? Então, agora se a gente salvar, ele veio aqui para o começo. Legal? Legal. Vamos então para o último widget aqui, que é a row, tá? É a linha, tá? Então, a gente tem a coluna aqui, linha é o oposto, tá? Essa coluna a gente tem um widget embaixo do outro, na row, né, na linha, a gente tem um widget do lado do outro, tá? Então, vamos criar ele aqui, novo arquivo, vamos colocar aqui row widget, start, fdsts, e aí a gente tem uma row, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no children da column, que é gerar uma lista aqui com 3 filhos, index não usaremos, e vamos colocar container widget. Dá uma vírgula aqui, salvar. E aí vamos então pegar esse row widget, entrar no scaffold widget e trocar esse column widget por row widget. E vamos importar e vamos salvar, tá? Então temos inicialmente aqui um widget do lado do outro, tá? Mas juntinho, tá? Então, se na column a gente tinha o main axis alignment, ou seja, o eixo principal na vertical, na row a gente tem o contrário. O eixo principal de uma linha, né, na row, é na horizontal, tá? E aí, o main axis alignment, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, um space between, tá? Então ele vai dar um espaço entre esses 3 aqui. Vamos salvar. E aí, é justamente o que ele fez. Ele está dando um espaço entre eles. E aí, se a gente colocar center, ele vai centralizar aqui na horizontal, tá? E aí, o cross axis alignment é justamente o eixo oposto. Então, a gente tem cross axis alignment.start, tá? Então, ele vai mudar aqui na vertical, já que o eixo oposto
de uma linha é aqui na vertical, tá? Então ele deve vir, né? Esses 3 blocos devem vir aqui para cima. Vamos salvar. E é isso que a gente tem, tá bom? Bom, então é isso, coders. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. São 5 vídeos mais usados, tá? Inicialmente, né, quando eu comecei no Flutter, eu achei muito confuso essa parte aqui do main axis e cross axis alignment. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E se tiver alguma dúvida, é só me mandar, tá? Caso queira aprofundar esses conhecimentos da Flutter, primeiro link aí na descrição. E, mais uma vez, alguma dúvida ou alguma dica, né, de vídeo que vocês queiram, né, para os próximos aí, podem mandar também nos comentários. Fechou? Valeu, coder, e até a próxima.